Senhor. Glória a Deus. Vira para a pessoa do lado e fala assim: você está mais bonito hoje ou é impressão minha? Está mais bonita hoje. Aleluia, aleluia. Tem algumas pessoas que têm impressão, né? Brincadeira, brincadeira. Eu quero conhecer aqui também, antes de nós entrarmos na ministração, você que está nos visitando pela primeira vez, eu queria te convidar a dar só um assinadinho assim. A gente quer se conectar com você. Sejam muito bem-vindos. Você vai receber um voucherzinho no final desse culto aqui. Você vai ganhar um frango assado. Brincadeira. Mas eu peço que você passe ali no Café Conexão. Nós queremos se conectar com você. Nós queremos apresentar a visão da igreja, para onde nós estamos caminhando. Nós queremos ser família com você aqui nesse bairro. Amém? Então se conecte conosco. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Vocês estão felizes? Eu estou muito, muito feliz. E Jesus está feliz com vocês também? Amém. Glória a Deus. Por favor, abra a sua Bíblia em Salmo 1, do 2 ao 3. Salmo, capítulo 1, versículo 2 ao 3. Fala o seguinte: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Aleluia. Quero que você curva a sua cabeça e expresse o seu coração agora diante de Deus e fale assim: Senhor, que a tua palavra me transforme nessa manhã. Senhor, nós acreditamos que quando nós estamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida muda. Quando existe uma revelação da Tua verdade, da Tua palavra, nós não somos mais os mesmos. Eu oro para que os ouvidos espirituais aqui dos meus irmãos estejam abertos para receber a Tua palavra, e que a Tua palavra encontre no coração de cada um aqui uma terra fértil, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou muito, muito empolgado porque nós vamos começar a conversar neste domingo. Nós estamos entrando agora em uma série que é uma série sobre frutificar, sobre realmente nós sermos pessoas que frutificam em qualquer lugar. Pessoas que, se elas estão no meio do deserto, elas frutificam. Pessoas que estão no meio de um solo bom, elas frutificam. Pessoas que carregam um DNA de frutificação. E o título dessa série, que nós vamos começar neste domingo, se chama Eu Sou uma Árvore Frutífera. Eu sou uma árvore frutífera. Amém? Então, já coloca a mão no lado da pessoa aí. Fala assim: olha, você é uma árvore frutífera. Em nome de Jesus, já recebe essa bênção aí. Muitas vezes eu começo aqui o culto, perguntando o seguinte: vocês estão felizes? Todo mundo responde: vocês estão felizes, eu estou feliz e tudo mais. E aí nós perguntamos o seguinte: e Deus, e Jesus, está feliz com você? Nós devolvemos a pergunta, Porque às vezes nós acreditamos que uma vida com o Senhor é simplesmente sobre o que Deus tem a respeito da minha vida, sobre o que Deus tem para mim. Então o que Ele faz a meu respeito me deixa muito feliz. O que Deus faz me dando salvação, me dando as bênçãos, a resposta das orações, isso me deixa muito feliz, não é verdade? Eu fico muito feliz quando Deus, Ele realmente toca o meu coração. E aí, quando eu faço essa pergunta: e aí, você está feliz? Você fala assim: com certeza, Deus me respondeu uma oração. Agora, quando eu devolvo essa pergunta, perguntando o seguinte: e Jesus, está feliz com você? O que se espera disso? Significa que existem atitudes que eu e você pode alegrar o coração de Deus. Existe uma forma de viver que eu e você também podemos gerar alegria no coração de Deus. E Deus olha para mim e para você e Ele fala assim: como eu me alegro com a sua vida, como eu me alegro com o que você está vivendo. Eu não só me alegro com o que eu estou fazendo em você, mas eu me alegro também com a resposta que você está dando com o que eu estou fazendo na sua vida. E a base dessa ministração, dessa série que nós vamos construir juntos aqui, é Salmos 1, do 2 ao 3, que foi o que nós lemos aqui. Esse salmo ele começa falando da vida de uma pessoa ímpia que não escuta as palavras do Senhor, uma pessoa que não se atenta para a lei do Senhor, uma pessoa que não observa a palavra de Deus.
mas ela aponta para o outro lado a vida de uma pessoa justa, a vida de uma pessoa frutífera. E como que é a vida dessa pessoa frutífera? Ele fala o seguinte: olha, a vida de uma pessoa abundante é assim: o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei ela medita de dia e de noite. Essa pessoa que medita na lei de Deus, essa pessoa que está crescendo em conhecimento de Deus, tem uma característica. Esse tipo de pessoa é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que faz será bem sucedido. Aleluia! É a resposta de um estilo de vida de alguém que está vivendo com o Senhor. Essa pessoa que está vivendo com o Senhor, ela tem uma característica. Deus está chamando essa pessoa como uma árvore bela e bonita, plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. E tudo que essa árvore se predispõe a fazer, ou tudo que essa pessoa se predispõe a fazer, e tudo que ele faz será bem sucedido. Você recebe essa palavra? E é interessante nós entendermos que a recompensa de Cristo, do preço que Ele pagou na cruz, ou o que Deus faz pelas nossas vidas, Ele não tem um interesse egoísta nele próprio. Até quando Deus fala o seguinte: olha, eu estou derramando a graça sobre a sua vida, eu estou derramando a minha bondade sobre a sua vida, não é porque Deus precisa da sua bondade, mas é porque através de você ser uma pessoa frutífera, de você ser uma pessoa que em tudo que faz prospera, Deus é glorificado. E é tão interessante nós pensarmos um pouquinho a respeito disso. Deus é glorificado quando eu e você somos mais parecidos com árvores frutíferas, com árvores que tudo que nós fazemos é bem sucedido. Agora, eu quero que você pense sobre isso. Deus, ele não tem nenhum interesse próprio nisso. Deus, ele é glorificado, mas através da sua bondade na minha e na sua vida. Deus, ele é glorificado quando eu e você somos bem sucedidos, quando eu e você parecemos com essa árvore frutífera, plantados junto a ribeiro de rios, né? Agora eu quero que você pense o seguinte: muitas pessoas, quando elas encontram o Senhor e elas estão procurando crescer no conhecimento de Deus, elas já até aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, só que a vida delas não se parece com essa árvore frutífera plantada junto a ribeiro de águas. Eu já conheci algumas pessoas e eu já fui esse tipo de crente, que eu estava plantado muitas vezes na casa de Deus, eu estava indo à igreja, eu estava frequentando a igreja, eu estava participando ali da minha vida religiosa, só que eu mais parecia um galinho seco do que uma árvore frutífera. Eu mais parecia aquelas pessoas, não sei se meu Deus do céu, eu já passei por isso, das pessoas me perguntarem e falam assim: ai Gabriel, como é que está a vida aí? Meu Deus do céu, tá triste demais, eu sou um miserável homem que sou. Meu Deus do céu, mas está difícil, mas Deus vem e me resgata na última hora aí, Ele me dá uma força ali. Nossa, mas a vida está difícil, né? Esse mês foi difícil, assim, quando eu achei que sobrou um pouquinho de recurso ali financeiro, aí o gás acaba, aí o carro quebra, aí acontece uma coisa, acontece outra. Quando eu resolvi um problema de um filho, aí parece que o outro filho vem com problema. Quando eu resolvo, aí a vida daquele cristão, ele parece mais do que uma vida adoecida e uma árvore toda caquítica, toda magrinha, se bater um vento derruba, do que uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá fruto, ou que tudo que ele faz dá certo. E eu não estou dizendo aqui a respeito de finanças, eu não estou dizendo aqui a respeito da vida financeira, por mais que a Bíblia possua várias promessas para mim e para você, nós acabamos de ler a respeito disso, sobre a prosperidade bíblica de Deus a nosso respeito, sobre os filhos de Deus. Mas eu estou dizendo aqui de um frutificar para o Senhor, onde tudo que nós fazemos é abundante, é transbordante.
porque sai de uma vida de uma árvore que está plantada junto à corrente de águas. A vida de um cristão genuíno, de alguém que está ouvindo atentamente a lei do Senhor, alguém que está caminhando nos mandamentos de Deus, se parece com a vida de uma pessoa, de uma bela árvore, de uma árvore grandiosa, de uma árvore bonita e bela, plantada junto à corrente de águas. E tudo que essa árvore quer, ela consegue produzir. E eu quero conversar nessa primeira ministração desse domingo a respeito disso. Em Gênesis 1:11, quando Deus ele começa a construir o mundo e com a sua palavra ele começa a dar ordem, trazendo beleza para algo que era o caos, trazendo ordem para aquilo que estava desorganizado. Deus começa a formar as coisas e a vida. E Ele dá uma organização, Deus dá uma ordem a tudo que existe. E vamos ver aqui qual que é a base dessa ordem que Deus apresenta. Gênesis 1:11 fala o seguinte: e disse Deus, que a terra produza ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Depois ele continua ali a construção, trazendo ordem para a frutificação, trazendo ordem para o crescimento. E fala o seguinte, Gênesis 1:21. Assim, Deus criou também as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Deus ele foi criando o princípio das coisas, ele foi criando ali os peixes do mar e falando assim: frutifiquem, se multipliquem segundo a sua espécie. Ele colocou a relva, as árvores, as plantas no jardim e falou assim: olha, que essas plantas, essas árvores gerem frutos que possuam sementes, e essas sementes vão multiplicar, vão frutificar de acordo com a sua espécie. Vão, cresçam, multipliquem-se segundo a sua espécie. Você não vê aí ninguém plantando uma semente de laranja e nascendo uma cenoura, não é não? Eu acredito que ninguém viu isso. Ou ali 2 ovelhas gerando um pedacinho de camelo. Não acontece. Por quê? Deus deu uma ordem. Ele criou as espécies, ele criou tudo que existe. E em cima da sua criação, ele deu uma ordenança, trazendo ordem para a forma que isso ia acontecer. Vão, frutifiquem, se multipliquem segundo a sua espécie. Agora vamos ver como que Deus fez a criação minha e sua. Como Deus fez a criação do homem. Gênesis 1, do 26 ao 27. Fala o seguinte: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia, pode dar glória aí? Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. Assim como Deus criou os 2 patinhos ali para se frutificarem, para crescerem e continuarem aquela linhagem, Ele falou o seguinte: olha, eu quero também que cresça e que se multiplique sobre a terra um tipo de criatura. E esse tipo de criatura não vai ser qualquer criatura, mas vai ser uma criatura à minha imagem e à minha semelhança. E aí Ele decide nos criar, Ele nos cria conforme a sua imagem e semelhança. Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, ou seja, sejam férteis e se multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Então primeiro Deus cria eu e você, Deus cria a raça humana conforme a sua imagem e semelhança, e de novo Ele dá uma organização para como as coisas iam acontecer. Agora que vocês foram criados à imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso, a imagem e semelhança daquele que é todo santo, daquele que é todo amor, daquele que é toda bondade, daquele que sabe todas as coisas, vocês foram criados a essa imagem e semelhança. Eu dou uma ordem para a multiplicação de vocês. Quando vocês 2 se juntarem, vocês vão ser fecundos e vão multiplicar sobre a terra.
aquilo que vocês são. Vocês vão frutificar segundo a sua espécie. Então, o plano inicial de Deus era a multiplicação do homem, governando sobre a terra. Ele fala sobre isso aqui: encham a terra e sujeitem-a. Ou seja, coloquem governo sobre ela, mas não de qualquer maneira, mas conforme a minha imagem e semelhança. Vocês foram criados à minha imagem. Então a multiplicação dos seus filhos e filhas sobre a terra seria também a imagem e semelhança de Deus. Então eu e você fomos criados para frutificar sobre a terra. O plano inicial de Deus é: eu vou criar o Gabriel, ou vou voltar para o jardim do Éden, eu vou criar Adão e Eva para que eles sejam fecundos, para que eles se multipliquem sobre a terra. Várias outras pessoas, a minha imagem e semelhança, pessoas que são parecidos comigo sobre a terra. Nós fomos feitos para isso. Nós fomos planejados para ser a imagem e semelhança de Deus sobre a terra. E, assim, até descontraindo aqui um pouquinho, cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: olha, você viu que a sua identidade é a identidade de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nada de sair dando coice de cavalo por aí ou mordendo as pessoas como um cachorro. Fala assim, tá bom? Tem uma piadinha disso, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu. Que uma mãe estava ajudando um filho a fazer o dever de casa, né? E aí estava ali fazendo aula de biologia, né? De ciência junto ali com a criança. E aí chegou a pergunta perguntando assim: como foi feita a criação do homem? Aí o menino rapidamente ali, né? Ele lembrou do que a professora tinha falado e escreveu: olha, fomos evoluídos do macaco, né? Aí a mamãe: não, quem te falou isso? Aí o filho falou assim: não, mamãe, foi a professora. Ela ensinou que nós fomos criados do macaco, e a gente foi evoluindo. Aí a mãe falou assim: olha, deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Uma coisa é a nossa família, outra coisa é a família da professora. Só uma piadinha. Mas um dos grandes problemas da queda, meu irmão, é que além da nossa separação de Deus, é que algo mudou dentro de nós. Algo mudou dentro de nós. Aquilo que foi planejado para frutificar e multiplicar segundo a imagem e semelhança de Deus, agora que nós estamos envoltos no pecado, agora que nós estamos com a nossa identidade caída, o homem não passou mais a multiplicar aquilo que era a imagem e semelhança de Deus. O homem passou a não mais governar sobre a terra e ser fecundo sobre a terra, a imagem e semelhança desse Deus. Mas o homem estava multiplicando agora segundo a sua espécie. E qual que era a sua espécie? Era a espécie caída e contaminada pelo pecado. Por isso que a vinda de Cristo sobre a terra muda tanto as coisas. Por isso que eu quero ler alguns versículos aqui com você. Efésios 2, versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, ou seja, filhos do inferno, filhos da maldade. A nossa natureza caída, ela se tornou, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui Paulo estava dizendo que nós, antes de encontrarmos a Cristo, qualquer pessoa que ainda não encontrou o Senhor está nessa posição, naturalmente, desde quando nasce, como filho da ira, como filho da maldade. A natureza dessa pessoa que ainda não encontrou o Senhor ainda é filho da ira. Romanos 5, versículo 12 fala o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Uma vez o homem pecou lá no início, e aí a sua identidade da raça humana, a identidade da humanidade foi transformada agora como filhos da ira. A nossa natureza mudou. Quando nós nascemos hoje, meu bebê vai nascer agora em outubro, né? Meu segundo, daqui a pouco o terceiro, o quarto, ontem a gente estava negociando. Ele vai nascer a coisa mais lindinha do mundo.
Mas se eu não o disciplinar, se eu não ensinar a Cristo a ele, e um dia ele ter essa revelação e aceitar ao Senhor e ter uma vida nova, ele já é por natureza, pode ser lindinho do mundo, e vai ser, em nome de Jesus, mas ele nasce já com uma identidade, um DNA contaminado, como filho da ira, até que em algum momento ele se converta a uma nova criatura. E por isso que é tão importante nós entendermos qual é o significado do sangue de Jesus e da sua morte e ressurreição nas nossas vidas hoje. Quando nós aceitamos ao Senhor, muda a nossa identidade. Antes nós estávamos frutificando conforme a nossa imagem e semelhança. O que era? Era conforme o pecado. Então eu estava frutificando sobre a terra com essa identidade de pecado, gerando mais pecado na minha vida, gerando mais pecado na vida dos outros, gerando maldade, gerando e multiplicando pessoas igual a mim. E agora que eu encontrei ao Senhor, que nós fomos nascidos do Espírito, que nós nascemos de novo. Quem nasceu de novo aí? Dá glória. Agora que você nasceu de novo, isso muda tudo. Aquilo que você estava multiplicando, frutificando no mundo, Deus te dá uma nova identidade. E essa nova identidade vai frutificar de acordo com a sua espécie. Agora vamos ler um pouquinho a respeito disso. Como que nós nascemos de novo? João 3, do 3 ao 5, fala o seguinte: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então perguntou, e eu me encontro muito às vezes como Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Mas será que cabe de novo na barriga da minha mãe nascer de novo? O que Jesus está querendo dizer a respeito disso? Jesus me deu uma ordem de nascer de novo, mas como que eu posso nascer de novo? Eu não entro de novo na barriga da minha mãe. Não tem como, não serve. E foi o que Nicodemos perguntou aqui. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus foi mais específico, né? Porque falar que nascer de novo, as pessoas ficaram meio confusas. Como assim nascer de novo? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Como é que vai funcionar isso? Aí Jesus falou o seguinte: quem me aceita como seu único e suficiente Salvador, nasce de novo, mas não da carne, não do que você está vendo, mas nasce da água e do Espírito Santo de Deus. Então uma pessoa, quando ela nasce de novo, ela não nasce do desejo da carne. Vamos ler um pouquinho mais a respeito disso. João capítulo 1, do versículo 10 ao 13. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então quando nós nascemos de novo, nós não nascemos de novo no corpo, nós nascemos de novo na água e no Espírito Santo de Deus. Nasce uma nova criatura em nós, dentro de nós, chamada o Espírito Santo. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Os nascidos de novo, quem recebeu uma nova identidade. E é tão interessante porque nos tempos de Jesus também o mundo sofria tanto por pessoas que não tinham nascido de novo. Então nós vemos aqui no Antigo Testamento e até nos livros históricos, se você for ler, reis que sacrificavam crianças. Moisés foi assim. Imagina um governante sobre a terra multiplicando aquilo que ele era. E ele falou o seguinte: olha, todos os bebês judeus devem morrer. Foi assim que nasceu a história de Moisés. Foi colocado bonitinho num barquinho ali e foi para os egípcios. Mas imagina hoje, se vira um governante e fala o seguinte: olha, vai ter que morrer determinado povo.
Meu Deus do céu. Mas ele está simplesmente multiplicando aquilo segundo a sua espécie, segundo a sua maldade, porque ele não nasceu de novo. Então, as pessoas que não nasceram de novo, elas governam, elas multiplicam aquilo segundo a sua própria espécie. Agora, nós que nascemos de novo e temos a nova identidade de Cristo Jesus em nós, não nascemos do sangue nem da carne, mas do Espírito, nós também vamos multiplicar, frutificar segundo a nossa espécie, que é a nova criatura em Cristo Jesus. A vida de um nascido de novo também é continuar frutificando, meu irmão. Agora que nós nascemos de novo, que nós recebemos Jesus no nosso coração, nós também temos uma ordem sobre nós, dizendo o seguinte: vão e frutifiquem também, novamente agora, não segundo o pecado, mas segundo a sua nova identidade de Cristo em vocês, é a esperança da glória. Frutifiquem. Agora vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Quando nós não conhecíamos ainda o Senhor, né, a gente recebia às vezes algumas mensagens falando assim: bora para uma cervejada. A pessoa estava frutificando segundo a sua espécie. Bora lá, ele ia chamar os outros, ainda mandava uma mensagem, né? Não, ó, vamos lá aproveitar a noitada da sexta-feira, ainda chamava os amigos para ir junto. Ah não, ó, bora fumar, bora ter aquela conversa ali, ó, nos corredores da empresa, aquelas conversas, né, que são conversas proibidas, conversas malignas mesmo, mas tinham aquelas conversas ali. A gente sabe que hoje o espaço do café nas empresas está perigoso, né? Que é só um falando mal do outro e tudo mais, já chama o outro, vamos lá tomar um cafezinho, não ficar focando nada no outro. Quando nós não conhecíamos a Cristo, nós multiplicávamos segundo a nossa espécie. Então nós chamamos também as pessoas para ir frutificando aquilo que nós tínhamos, que era o pecado. E aí assim era. Foi assim com todo mundo que não conhecia Jesus, gente? Eu acredito que sim. Você recebia uma mensagem, você recebia um convite, bora para a noite, bora beber, bora fumar, bora fazer aquilo outro, cada um multiplicando segundo a sua espécie. Aí de repente essa pessoa, não estou falando que é você, mas essa pessoa se converte. Aí essa pessoa se converte, aí ela vem assim, ó, igual uma planta seca, e senta na cadeira aqui da igreja, ó. Aí passa 1h30 aqui e sai, vai para casa. Igual uma planta seca. Fica em casa. Aí depois vai para o trabalho, igual uma planta seca. Não, olha, eu não vou convidar ninguém não, porque olha, a salvação é individual, pastor. Eu não vou convidar ninguém para a igreja, porque cada um sabe o mal que está fazendo, pastor. Não, olha, a palavra de Deus está aí para quem quiser, não é? Para quem quiser, se a pessoa quiser se converter, ela converte. Se a pessoa quiser vir para a igreja, ela vem. Olha, eu não vou ficar chamando ninguém para vir para o culto não, porque a Bíblia está na casa dela lá. Se ela quiser, ela sabe a verdade que ela tem que seguir. Olha, eu não vou falar de Jesus não, porque cada um segue aquilo que acredita. Gente, ontem a gente foi almoçar no mercado e a mulher estava lá pagando meu coisa, e a mulher estava conversando com a outra aqui, né? E aí, os ouvidos é grande, né? Aí a mulher estava falando ali: nossa, eu não sei o que você acredita, mas eu quando chego em casa, eu tomo um banho de pedras, porque para sair todo o negócio. Eu olhei assim para a mulher, eu falei, gente, mas ela estava multiplicando segundo a sua espécie. Só que às vezes nós nos convertemos, e aí a gente enche a nossa cabeça de tantas informações, e é tudo, não, eu começo a criar um monte de barreira para não frutificar segundo a minha espécie. Segundo a minha espécie. Não, a pessoa vem se quiser, a pessoa vem para o culto se quiser, a pessoa tem a vida transformada se quiser, não, a pessoa vai ser convidada se ela abrir o Instagram dela, está lá para todo mundo. Não, pastor, mas tem mensagem lá para todo mundo. Eu mandei no grupo, eu mandei um WhatsApp, eu já liguei para ela em 2012. Ela não veio porque ela não quis. Meu Deus. Gente, não é aqui que acontece, é em outro planeta. Amém? Às vezes nós nos convertemos e nós temos essa identidade como árvores secas, como plantadas no deserto,
com pessoas que não foram chamadas para frutificar ou para multiplicar segundo a sua espécie. E a gente acha que está tudo bem. Romanos 8, versículo 29 diz o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha que interessante, nós somos chamados para ser a imagem de Cristo, a imagem do Filho de Deus, a fim de que Ele seja, ou seja, Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Está assim na sua Bíblia, meu irmão? Acho que na minha está. Primogênito entre muitos irmãos. Então nós fomos transformados à imagem de Cristo, não para ficar bonitinho como uma árvore seca, mas como um filho de Deus que está multiplicando irmãos, segundo a minha nova criatura, segundo a minha espécie. Nós fomos chamados para isso, para frutificar essa nova natureza na vida das pessoas, para frutificar segundo agora a espécie divina. Nós carregamos isso, frutificar filhos e filhas para Deus, frutificarmos segundo a nossa espécie. Nós fomos chamados para isso. E quem compreende, meu irmão, que carrega uma semente poderosa de transformação, a sua vida nunca mais é a mesma. Quem compreende que nós fomos chamados para frutificar a nossa nova identidade aonde nós estamos, a sua vida nunca mais é a mesma. Nós não fomos chamados, eu e você, para sermos apenas uma bela plantazinha, um galhozinho seco, onde está tudo caindo e eu estou ali. Não. Mas o que a minha Bíblia diz é que eu sou mais parecido, e você é mais parecido com uma árvore plantada junto a correntes de rios, que dá fruto no tempo certo. E tudo que se predispõe a fazer é bem sucedido. Agora eu quero entrar em um outro entendimento aqui com vocês. Ambientes que frequentamos são territórios. Ambientes que frequentamos são territórios. Assim, meu irmão, como uma árvore plantada em qualquer lugar, se ela for plantada em uma terra ali, ela tem um caminho, que é a frutificação. Ela vai gerar frutos. Eu e você, não é que você tem aí raízes no chão. Muito pelo contrário, né? Onde nós somos plantados, nós temos a incumbência de frutificar. Então, eu e você, quando nós passeamos sobre a terra, onde nós vamos, nós temos um único propósito: de frutificar segundo a minha espécie. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Os ambientes que nós frequentamos são territórios. O trabalho que você frequenta é um território. A academia que você frequenta é um território. A sua casa é um território. Se você está plantado nesses lugares, a escola, a faculdade, cursos, viagens, meu Deus, eu amo viajar. Quem gosta de viajar? Eu amo viajar. A praia que você vai, o lugar onde você fica, onde você arruma seu carro, não sei, são ambientes, são territórios. E se você, como uma árvore frutífera, foi colocada por um determinado tempo naquele ambiente, naquele território, qual que é o seu propósito naquele território, meu irmão? Aleluia. Frutificar segundo a sua espécie. Frutificar segundo a sua espécie. Nós somos a semente de Cristo, nós carregamos todo o DNA necessário através do Espírito Santo de Deus para levar e frutificar aonde nós estivermos. Tem uma tabelinha aí com alguns lugares. Você colocar uma tabelinha? Para ser um pouquinho mais claro com relação a isso. Esse aqui mesmo. Olha que interessante. Às vezes nós não nos importamos com isso, mas nós estamos aqui nessa terra por um único propósito, que é frutificar segundo a nossa espécie.
Eu não estou falando de frutificação natural, mas Deus manda nós sermos fecundos. Então, é excelente nós termos muitos filhos. Amém? Eu estou fazendo a minha parte. Eu vi uma piada falando o seguinte, que se eu só gero duas crianças, eu só me ocupei novamente. Então, por exemplo, a minha esposa são os dois. Se eu gero só mais dois, eu só ocupei o meu espaço de novo quando eu morrer. Agora, a partir de dois, eu começo a multiplicar. Olha que legal. Quem topa aí? Mas bora lá. Às vezes a gente não pensa a respeito disso. Mas olha isso aqui. Se eu estou em casa, eu tenho contato com pelo menos, assim, tem família que é maior. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas ali. E eu tenho a incumbência, neste ambiente, de frutificar segundo a minha espécie. Se eu nasci de novo, a minha responsabilidade é que aquela pessoa também nasça de novo enquanto Jesus. Para que meus filhos encontrem o Senhor. Não é à toa que a Bíblia está repleta de promessas dizendo assim, olha, você e a sua casa servirão ao Senhor. Não é que você vai lindamente para o céu, não. Está dizendo o seguinte, olha, existe um campo de responsabilidade. Você e a sua casa. Agora que você nasceu de novo, que tristeza será vocês não se encontrarem no céu. Que tristeza será você ir para o céu e os seus filhos não irem. Você ir para o céu e o seu esposo ficar, a sua esposa ficar, meu Deus do céu. Nós somos chamados para frutificar nesses lugares, conforme a nossa espécie. Se eu vou e eu estou na escola, eu estou fazendo curso, estou na faculdade, estou jogando bola no futebol, na academia, não sei o que você gosta de fazer, natação, pilates, não sei o que é. Mas meu irmão, você não está lá simplesmente para ficar bombado. Você não está lá simplesmente para adquirir um conhecimento e vazar daquela escola. Você está lá para frutificar segundo a sua espécie. Quando você compreende como as coisas funcionam, olha que interessante. Não sei se você já recebeu algum convite indecente no seu trabalho, mas eu já recebi alguns. Não sei se você já recebeu algum convite indecente na sua escola para fazer coisas que não deveriam ser feitas. Eu já recebi vários. Porque as pessoas estão frutificando segundo a sua espécie. Então elas vão te convidar para fazer coisas que elas estão vivendo, coisas que elas estão fazendo, coisas que elas acreditam. E ninguém está calado para isso. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que conforme vai chegando os últimos dias, as pessoas vão se orgulhar da maldade. Então elas chamam você para fazer coisa errada e ainda se orgulham. Ainda tem um coração assim, nossa, como assim? Olha que maravilhoso, nossa, eu fiquei com aquela outra, tudo mais e tal. E esse final de semana você fez o quê? Meu irmão, vamos ser honestos, não é assim que funciona. Se você está no seu trabalho ali, as rodinhas que acontecem para conversar é sobre o quê? É sobre como eles estão se multiplicando segundo as suas espécies. Aí agora um cristão que recebeu uma nova identidade, tem a identidade de Cristo, chega naquele ambiente como uma árvore seca e sai como uma árvore seca. Misericórdia. Se eu estou no meu trabalho, meu irmão, eu estou ali para frutificar segundo a minha espécie. O trabalho é só um meio. O trabalho é só um território que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais. Quem aqui já mudou de trabalho? Eu já mudei. Algumas vezes de trabalho. Por quê? O trabalho não é o fim principal da minha vida. Hoje eu estou nesse, amanhã eu estou naquele outro, depois eu vou naquele outro, está tudo bem. Mas o motivo de eu estar nesse trabalho, ou de eu estar naquele trabalho ou naquele outro, é porque Deus me chamou para frutificar pessoas semelhantes a mim naquele lugar. Pessoas que caminham com a mesma identidade de Cristo naquele lugar. Se eu tenho um negócio, é só para um negócio, é só para uma renda? Não, é porque eu preciso achar um meio de frutificar pessoas como eu, através desse negócio. Os meus amigos e conhecidos, não, os meus amigos eu deixo eles lá, na gandaia, falando um monte de coisa errada, vivendo a vida toda errada, até me convidando. Aí eu falo assim, não bebo não fumo não faço as coisas não. E deixa a pessoa viver. Meu irmão, ele está sendo tão intencional para criar pessoas segundo a espécie dele, por que você não pode ser? Por que um crente não pode ser? Por que você não pode encher seu coração de ousadia e você carrega a palavra de Deus dentro de você, você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você carrega a verdade dentro de você. E você acha que o máximo que você pode viver é só, não, eu não faço esse pecado não.
Meu irmão, você foi chamado para, além de não fazer isso, chamar aquela pessoa para viver uma nova identidade, para viver em novidade de vida. Esse é o seu convite, para frutificar segundo a sua espécie. Amém, meus irmãos? Quero te convidar a ficar em pé. O nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei meditamos de dia e de noite. E nós somos como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Não murcha. É interessante isso, né? Não murcha. Um cristão genuíno, ele entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe que as pessoas foram feitas para se multiplicarem em imagem e semelhança de Deus. Isso aqui, meu irmão, de receber essa identidade cuja folhagem não murcha, é uma pessoa que entendeu que se eu estou plantado junto à corrente de águas tranquilas, corrente de águas que Deus me chamou para frutificar, Deus me chamou para ser generoso, Deus me chamou para ser um povo mais feliz da terra, próspero, abundante. Deixa eu dar um exemplo disso. Esse final de semana mesmo, a gente estava aqui na vigília. Quem foi na vigília aqui, abençoado? Glória a Deus. Estávamos na vigília na sexta-feira. Aí o Carlos veio contando o testemunho dele ali, né? De como a televisão dele virou Homem-Aranha e pulou na parede e caiu no chão. Pá! A televisão dele caiu no chão, estourou a televisão todinha. Aí eu aqui ouvindo, né? Misericórdia, né? Eu até falei para ungir toda a casa lá. Aí ele virou para mim e falou assim: não, Gabriel, sabe o que está acontecendo? Deus está querendo me dar uma televisão nova. Ele já comprou uma TV maior pro jogo dele. Porque ele entendeu que ele não é um galho seco. Ah, não, ai que dó, meu Deus do céu, não. Eu estou plantado junto à corrente de águas. No devido tempo, eu dou frutos. A minha folhagem não vai murchar. Se Deus está querendo fazer algo na minha vida, eu deixo fluir. Eis que eu faço novas todas as coisas. Meu irmão, você é uma árvore frutífera. Onde você está, o que você toca, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Você pega essa palavra para você? Enquanto os ministros cantam aqui, eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus nessa manhã. E você falasse assim: Senhor, eu preciso aprender a frutificar onde eu estou. Senhor, eu preciso aprender a frutificar segundo a minha nova criatura. Eu preciso aprender, Senhor, a gerar discípulos de Cristo, a gerar filhos do Senhor. Me ajuda, Senhor, a frutificar. Em nome de Jesus. Vamos lá, pegue esses minutos agora para isso. Fale com Deus. Declare essas verdades sobre a sua vida. Fale: Senhor, eu não aceito